O SBT teve alguns programas que infelizmente fracassaram na audiência. O canal ultimamente está muito ruim. E hoje você vai saber alguns que enfrentaram dificuldades e foram cancelados. O SBT, ele realmente com tudo isso, ele tem uma história marcada por grandes sucessos, tá? Mas também a gente não pode deixar de falar dos fracassos e também muito notórios em sua grade, especialmente nesses últimos anos. Um dos casos mais emblemáticos, já abrindo aqui o nosso vídeo sem enrolação, foi o do Chega Mais, que foi uma revista lançada com uma tentativa ambiciosa de competir com programas consolidados, como Hoje em Dia da Record, o Mais Você da Globo. A ideia era trazer uma proposta de revista eletrônica que misturasse entretenimento, informação e interação com o público, mas o programa não conseguiu se conectar com a audiência nem na estreia e se tornou um dos grandes fracassos recentes da emissora. O Chega Mais estreou em março de 2024, passado sob a liderança de Daniela Berutti, que prometeu uma série de novidades para poder melhorar a programação da emissora. Com apresentadores como Regina Volpato, Michele Barros e Paulo Matias, o programa chegou com uma certa expectativa, certa pompa, mas não demorou para que as dificuldades ficassem evidentes até na estreia, como eu falei. Ele apenas marcou 1 ponto de audiência no seu início, um número extremamente baixo, um projeto que pretendia rivalizar com as principais emissoras do país. Também a falta de carisma das pautas e a abordagem excessivamente jornalística que fugia da leveza esperada por uma revista foram alguns dos fatores que, de certa forma, afastaram o público. A duração excessiva do Chega Mais, que ocupava 4 horas da programação do canal, também se mostrou um grande obstáculo. Manter o interesse da audiência por tanto tempo, por 4 horas, exigia uma dinâmica que o programa não conseguiu entregar. As trocas frequentes de diretores e as tentativas de ajustar o formato não foram suficientes para poder reverter o quadro. Após 9 meses no ar, o Chega Mais foi cancelado e os 3 apresentadores foram demitidos sem a renovação de seus contratos. O fracasso do Chega Mais foi um sinal claro de que o SBT precisava repensar sua estratégia para a parte matinal. Antes do Chega Mais, o SBT já havia tentado outra revista, o Vem Pra Cá, comandado pela Patrícia Bravanel e pelo Gabriel Cartolano, que tinha expectativa de voltar esse ano com a Ana Furtado e o Boninho. Assim como o seu sucessor, o programa teve dificuldade para poder atrair a audiência e acabou cancelado. Essas tentativas repetidas de emplacar o matinal revelam a dificuldade do SBT em encontrar um formato que ressoe com o seu público em um horário altamente competitivo. A concorrência com programas estabelecidos e também com apresentadores carismáticos ou nem tanto, mas de outras emissoras como a Patrícia Poeta, a Ana Maria Braga, a Renata Fã da Band, colocou uma pressão adicional sobre essas produções do SBT. Outro programa que entrou para a lista de fracassos foi o Tá Na Hora, atração jornalística com foco em conteúdo policial. Lançado no dia 18 de março também do ano passado, ele era comandado inicialmente por Cristina Rocha e Marcão do Povo, 2 nomes muito conhecidos do público do SBT. A expectativa era que o Tá Na Hora, como revista da tarde, porque ele seria uma revista, aproveitasse a popularidade da Cristina, que já havia comandado o Casos de Família, para poder alavancar a audiência do fim da tarde. Só que, no entanto, a estreia registrou apenas 2,5, um número muito abaixo dos 5 pontos que as novelas mexicanas exibidas no mesmo horário conseguiam. O Tá Na Hora enfrentava concorrentes de peso, como o Brasil Urgente da Band e também o Cidade Alerta da Record, que dominam esse gênero policial. No horário, a falta de um diferencial no formato e também a dificuldade de se conectar com o público acabaram resultando em uma entrega muito fraca para o SBT Brasil, que é o principal jornal da emissora que começava na sequência, que iniciava com índices baixíssimos. Essa dinâmica criou um efeito dominó, prejudicando a grade noturna do SBT como um todo.
Ao longo de sua exibição, o Tá Na Hora passou por várias modificações na tentativa de reverter o fracasso. A Cristina Rocha, que não se adaptou ao formato, foi a primeira a abandonar o barco. Pouquíssimo tempo depois aí da estreia. Aí a Márcia Dantas foi escalada para poder substituí-la, mas também acabou demitida. Posteriormente, Datena assumiu o comando, mas a sua passagem foi breve e ele agora deixou o programa para poder ir para a Rede TV. Com todas essas trocas, a atração perdeu identidade e não conseguiu se estabelecer como uma opção viável no horário. Atualmente, o Tá Na Hora é apresentado de forma temporária, pela Dani Brandi, mas já foi anunciado que o programa vai ser cancelado em breve, dando lugar ao Aqui e Agora com o Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada. Mesmo com uma duração relativamente longa, o Tá Na Hora nunca alcançou os 6 pontos que as novelas mexicanas registravam no horário, o que de certa forma reforça assim a sua classificação como um fracasso de audiência. Essa incapacidade de competir com outros jornalísticos, principalmente assim policiais de canais rivais, evidencia as dificuldades do SBT em acertar nesse formato jornalístico popularístico. Outro exemplo de fracasso foi o Circo do Tiru, comandado pelo humorista Tiro Lipa. O programa, que estreou no ano passado com essa proposta inovadora de levar um circo para a televisão, era feito dentro de um circo para a TV, tinha como objetivo misturar humor, performance e também entretenimento familiar. Gravado no próprio circo do humorista, o Circo do Tiru prometia ser uma atração diferenciada na programação de sábado do SBT. Só que, no entanto, a ideia não se traduziu em audiência. Nas primeiras exibições, o Circo do Tiru registrou baixíssimos índices, chegando a apenas 1 ponto em alguns dias, especialmente na faixa das 6. Mesmo com a promessa de uma segunda temporada em 2025, o programa foi suspenso em fevereiro desse ano por motivos financeiros. O principal patrocinador, a casa de apostas BetVip, ligada a Wesley Safadão, retirou o apoio e o SBT, diante dos custos e também da falta de audiência, optou por encerrar a produção. A saída do patrocinador foi um golpe fatal por Circo do Tiru, já que na televisão a viabilidade de um programa depende diretamente de anunciantes. Sem apoio financeiro e com um número de audiência muito baixo, o SBT não viu aí sentido em manter a atração no ar. Não quis bancar sozinho. Com o cancelamento, o Tiro Lipa deixou de fazer parte do elenco da emissora e o projeto do Circo na TV foi arquivado, deixando uma sensação de oportunidade assim perdida. Outro caso que chamou a atenção foi a novela mexicana Meu Caminho é Te Amar. A expectativa era que a produção seguisse a tradição de sucesso das novelas mexicanas da emissora, que historicamente, como você sabe, atrai um público muito fiel. Só que, no entanto, a novela sofreu com a audiência muito abaixo do esperado e recebeu críticas negativas, inclusive de figuras como Léo Dias, que no Fofocalizando, o programa que começava, que era o seguinte programa, que começava na sequência, fez um apelo ao vivo para que o SBT tirasse a novela no ar, porque estava entregando muito mal. Ela entregava índices muito baixos que prejudicava a audiência do programa de fofocas, que recebia a programação até às vezes com 1 ou 2 pontos. Diante da pressão e também dos resultados insatisfatórios, o SBT optou por cortar capítulos da novela e substituí-la por outra produção, que foi a Usurpadora, que, embora não registre números assim extraordinários, ela consegue entregar uma média aí de 3 a 4 pontos. É um desempenho considerado muito satisfatório para a faixa. A substituição de Meu Caminho é Te Amar por Usurpadora mostrou que, mesmo em um contexto de dificuldades, o SBT tem tentado ajustar a sua grade para poder minimizar os prejuízos. A novela, que deveria ser um sucesso garantido dada a popularidade do gênero no Brasil, acabou se tornando aí, infelizmente, um exemplo de como a escolha de um título assim inadequado pode impactar diretamente e até negativamente toda a programação.
Outro programa que não deu certo foi o É Tudo Nosso, comandado pelo Benjamin Bach, conhecido por seu trabalho no jornalismo esportivo. Bach retornou ao SBT com a proposta de apresentar uma atração completamente diferente, né, do que ele havia feito anteriormente no Arena. O É Tudo Nosso era um programa assim de humor e também muito entretenimento, com uma vibe semelhante àquelas produções, né, antigas dos anos 90, né, como Pânico. Tinha quadros cômicos, era uma loucura, tinha interações malucas, era exibido às sextas-feiras à noite. O É Tudo Nosso tinha um formato muito criativo e prometia atrair um público jovem, assim, descontraído. Só que o programa, no entanto, não conseguiu incomodar a concorrência, que no mesmo horário, às vezes, assim, a Record exibia filmes e essas atrações davam mais audiência do que um programa inédito como É Tudo Nosso. A audiência baixa e a falta de repercussão levaram ao cancelamento do programa do Benjamin Bach e ele voltou a se dedicar ao jornalismo esportivo, comandando o Arena SBT. O fracasso do É Tudo Nosso é o exemplo de como mesmo uma ideia inovadora e também um apresentador carismático pode realmente aí o programa não encontrar o seu lugar na grade. Porque a competição, né, no horário das sextas-feiras, com a preferência do público por filmes, por até programas policiais como Operação de Risco, é um desafio que o programa não conseguiu superar. A volta de Bach ao esporte mostrou que às vezes é melhor apostar no que já é conhecido e também consolidado. O fracasso do SBT nos últimos anos revela uma série de desafios que a emissora enfrenta no mercado televisivo cada vez mais competitivo. A tentativa de inovar com programas como o Chega Mais, como o Tá Na Hora, que ia ser uma revista da tarde e virou outra coisa, o É Tudo Nosso, novelas mexicanas mal escolhidas, mostram realmente a disposição do canal de experimentar, mas também evidencia a dificuldade em acertar o tom e também o formato que ressoe com o público. Um dos principais problemas assim identificados nesses fracassos é a falta de quê? De consistência na execução dos programas. Mudanças frequentes de apresentadores, diretores, né? O Chega Mais que começou com um, terminou com outro, né? Enfim, como aconteceu até no próprio Tá Na Hora, que teve mudança de apresentador, né? Pode confundir a audiência e comprometer a identidade das atrações. Além disso, a escolha de horários altamente competitivos, como o matinal e também o final da tarde, exige muita estratégia muito bem planejada, que nem sempre foi vista aí nas apostas do SBT. Outro fator que contribuiu para os fracassos foi a dependência de patrocinadores, como no caso do Ciclo do Tiru. Em um contexto de orçamentos apertados e também aumento de custos de produção, a saída de um anunciante, claro, pode ser decisiva para o fim de um programa. Claro, isso aí é notório, a realidade financeira destaca a importância do quê? De você criar atrações que, além de atrair audiência, sejam viáveis do ponto de vista comercial, que atraiam o anunciante. A comparação entre os programas que fracassaram e aqueles que têm desempenho mediano, como a Usurpadora, por exemplo, mostra que o SBT tem mais sucesso quando aposta em fórmulas já testadas e que respeitam o gosto do seu público. As novelas mexicanas, elas são uma marca registrada da emissora e geralmente quando elas são exibidas, quando elas são trazidas de volta, elas garantem índices estáveis, mesmo que não sejam líderes de audiência. A escolha só dessa Meu Caminho é Te Amar que fugiu desse padrão de sucesso, talvez pela questão do horário, foi um risco que não compensou. A experiência com o Chega Mais e também o Vem Pra Cá nos anos anteriores também sugere que o SBT precisa investir mais em pesquisa de público e também planejamento antes de sair lançando assim novas atrações. Porque a concorrência com a Globo e a Record nesse horário é muito grande e o canal tem que encontrar um diferencial que o torne único. No caso do Tá Na Hora, a tentativa de entrar nesse gênero policial dominado por programas como o Cidade Alerta, como o Brasil Gente, mostrou que o SBT não consegue decifrar a fórmula de sucesso desse segmento. A escolha de apresentadores como a Cristina Rocha, como o Datena, que tem um carisma, que tem um nome, mas não se adaptaram ao formato, foi um erro estratégico.
Agora, esse novo Aqui Agora, né, de uma maneira popularesca que o Silvio Santos sempre gostou com o Macedão, vai ter o desafio de superar essas limitações e encontrar um espaço no mercado. O Circo do Tiru, por sua vez, era uma aposta arriscada, mas interessante. A ideia de você levar um circo para a televisão tinha o potencial para poder atrair famílias e também crianças, mas a falta de execução e também do apoio financeiro impediram que o programa se consolidasse. O SBT poderia ter explorado melhor o carisma do Tirulipa e investido em uma produção mais robusta para poder tornar a atração mais atraente. O É Tudo Nosso, também com o Benjamin Bach, também tinha um conceito muito promissor, mas sofreu com a falta de conexão com o público. E também o horário das sextas-feiras à noite é notoriamente difícil, com o público muito dividido entre filmes, entre séries, entre outros tipos de programas, como até o Altas Horas. A decisão de colocar um programa de humor, né, assim, bem estilo Pânico, nessa faixa, sem uma campanha, sem uma divulgação forte, foi o outro fator aí que contribuiu para o fracasso. Diante de todos esses erros, o SBT tem buscado um novo caminho, como evidenciado pelas recentes mudanças na sua programação. A emissora agora está querendo retomar suas raízes, apostando em formatos que historicamente funcionaram, como novelas mexicanas, programas de auditório, a volta da Cristina Rocha com o Casos de Família, por exemplo, que é um sinal de que o SBT está tentando, né, recuperar essa confiança do seu telespectador, né, com atrações consolidadas. Essa nova fase do SBT vai exigir muita, mas muita paciência, como eu falei antes, porque a televisão, gente, e eu falo sempre, falei no último vídeo, ela é hábito, e novos programas e até retornos deles precisam de tempo para poder se estabelecer. A expectativa de resultado imediato pode levar a decisões precipitadas, como o cancelamento de atrações que ainda não tiveram, né, chance de se consolidar. O sucesso do SBT vai depender de um equilíbrio entre inovação e também respeito às preferências do telespectador. Os fracassos, né, do Chega Mais, do Tá Na Hora, do Circo do Tiru, do É Tudo Nosso, de outros também, servem como lições para o canal. Cada um desses programas teve ali os seus próprios problemas, os seus próprios embargos, os seus próprios desafios, mas todos compartilham problemas comuns. O quê? Falta de planejamento, execução inconsistente e dificuldade em competir com a concorrência. Superar essas questões vai ser essencial para que o canal recupere a sua posição no mercado. A competição com a Globo, com a Record, com a Band é muito grande e o SBT tem que encontrar formas de se diferenciar. Apostar em quê? No formato e na ideia que eles sempre se focaram, raiz. Enquanto um canal, e fazer contra-programação, porque enquanto um canal está passando jornal, você passa novela. A Globo, por exemplo, a Globo a tarde inteira passa... Você não vê a Globo com programa de fofoca, você não vê a Globo com policialesco. A Globo tem novela, Tieta, agora voltou com A Viagem. O SBT sempre foi um canal da contra-programação. Agora, você querer fazer a mesma coisa que outras emissoras fazem, a Record já tem um público com o Gotino ali, com o Cidade Alerta. A Band já tem um pequeno público com o Brasil Gente. Então não adianta você querer colocar um programa igual para poder tirar esse público, não vai dar certo, entende? Então as pessoas estão percebendo isso e perceberam desde o início, quando o canal implementou e quis implementar essas novidades. Se você tem hoje em dia, para que você vai querer fazer uma revista igual? Você pode fazer algo melhor, mas não deu certo, entende? Então vamos aguardar para ver aí as cenas dos próximos capítulos. O SBT de agora, né, com essa nova programação raiz aí, quer iniciar de uma maneira bem gradual, não quer sair colocando tudo no ar assim, e aí mais, como eu falei, coloca no ar agora e daqui um tempo, daqui uns 3 ou 4 meses, vocês vêm ver como é que tá, isso deu certo, isso não deu certo, porque colocar no ar hoje e achar que vai dar audiência hoje, para mim, é um erro, tá? Então, os fracassos do SBT são uma oportunidade de quê? De aprendizado. Cada programa que não deu certo oferece lições valiosas sobre o que funciona e o que não funciona no canal. Com uma estratégia mais clara, investimento em talentos e também assim um entendimento profundo do seu público, eles podem sem dúvida alguma superar essas dificuldades e recuperar aí o seu lugar como uma das principais emissoras do país. Tá dada a informação aí,
né, a lista compartilhada de alguns programas que fracassaram horrivelmente na programação do SBT, e eu espero não ter que fazer outra lista de outros programas novos dessa nova programação que fracassaram. Eu espero que dê certo, mas também se não der, você vai ter a lista aqui dos programas da grade de 2025 que fracassaram. Enfim, tá dada aí, tá compartilhada a lista. Valeu!